E já começamos detalhando para você a situação da paralisação de várias categorias de servidores públicos federais que querem reajuste nos salários. O governo federal avalia algumas soluções para acalmar os ânimos dos servidores federais que querem pelo menos ali cerca de 28% de reajuste. Uma das alternativas estudadas pelo governo é recompor parte do orçamento da Receita Federal que foi cortado. Ou seja, aquilo que foi cortado no orçamento previsto para esse ano, o governo deve voltar atrás e falar assim, olha, toma aqui de volta, já que a pressão está grande. Vamos lá conversar com a Tainá Farfan, que ela vai detalhar para a gente, porque tem gente na rua, tem protesto, tem paralisação e muita pressão. Muita pressão e todo esse bastidor, todo esse esforço por parte do governo foi uma apuração, inclusive, do nosso analista Gustavo Uribe, e ainda é reflexo da aprovação do orçamento de 2022, que foi aprovado no Congresso Nacional ainda em dezembro e previa apenas o reajuste salarial para os policiais. Então agora o governo está vendo aí como é que faz para tentar amenizar a reação também desses outros setores. Então os ministérios da Casa Civil e da Economia discutem a recomposição de pelo menos metade do corte de 1 bilhão e 200 milhões de reais no orçamento da Receita Federal. E hoje, o Fórum Nacional de Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, enviou um pedido para se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e tratar dessa pauta salarial dos servidores. Enquanto isso, os servidores do Banco Central e da Receita Federal já anunciaram paralisação para ainda hoje. A nossa repórter Caroline Rosito acompanha esse assunto e chega ao vivo aqui no Live CNN, trazendo os detalhes para a gente desse tema. Oi, Carol, um ótimo dia para você. Oi, Tainá, bom dia para você, bom dia a todos. O governo vem tentando, então, essa negociação direta com os sindicatos, né? Ontem, inclusive, representantes do Sindicato dos Servidores do Banco Central se reuniram com o presidente do BC, Roberto Campos Neto. Na avaliação deles, foi uma reunião amistosa, mas não saiu, de fato, ali uma solução. Isso porque Campos Neto não conseguiu apresentar, de fato, uma proposta concreta para o reajuste salarial, também reestruturação de carreira, que são as principais reivindicações dessa categoria. Por isso estão mantidas ali a previsão de paralisação para esta terça-feira. Segundo os sindicatos que representam também os funcionários públicos federais, cerca de 40 categorias devem aderir a essa mobilização nesta terça-feira. Manifestações vão acontecer aqui em Brasília, uma manifestação marcada para as 10 horas da manhã em frente à sede do Banco Central já está ocorrendo com representantes de todas essas categorias. E a gente lembra, né, que essas mobilizações, elas foram desencadeadas justamente por causa da promessa do governo em reajustar os salários apenas dos policiais federais, aquele corte para essas categorias em relação, né, transferindo esses recursos no orçamento da União para reajustar os salários dos policiais federais. O próprio ministro Paulo Guedes, desde que voltou das férias, também entrou nessas negociações, vem se reunindo, inclusive, com os auditores fiscais, que foi aquela primeira categoria que desde o início do ano também anunciou uma paralisação ali em portos e aeroportos em relação às fiscalizações. Ele vem se reunindo também com esses servidores para encontrar uma solução que poderia ser até essa possibilidade do remanejamento do orçamento, como trouxe a informação do nosso analista de política, Gustavo Uribe. A gente segue acompanhando o dia de mobilizações, paralisações aqui de Brasília. Eu volto com vocês. Obrigado, Carol. Rosito detalhou para a gente, trouxe um panorama do que aconteceu, o que levou os servidores e as categorias como um todo a reivindicarem esse reajuste, já que algumas categorias tiveram, então eles também estão correndo atrás agora, porque algumas, como o da Receita, tiveram um orçamento reduzido. Bom, vamos trazer aqui o Gustavo Uribe e a Priscila Yazbek para a gente detalhar esse cenário, para a gente entender o que é possível de fazer nesse momento. Porque tem gente cobrando o reajuste de salário, mas você sabe que a economia está difícil, nós não temos aumento, a inflação está alta. Então vamos traçar aqui o que o governo está trabalhando, a realidade, e se for atender a todos esses pedidos, qual deve ser o impacto. Uribe, vou começar com você. A gente abriu o Live CNN hoje falando da sua apuração, que é o que o governo trabalha para fazer. Destrincha para a gente e como que isso pode de fato sair do papel. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia Daniel, bom dia Pri. O governo federal antes vinha batendo o pé que não ia seguir nenhuma das recomendações e nenhuma das reivindicações feitas pelas categorias. Mas o movimento das paralisações ganhou um corpo maior do que o governo federal esperava. Por isso, o ministro Paulo Guedes, que antes era resistente a abrir mão, a dar parte dos cofres públicos para estes movimentos que estão paralisando, resolveu ceder em um ponto. O que eles pedem? A reivindicação dos servidores da Receita Federal, uma delas, é a reconstituição do orçamento. Você teve um corte de 1,2 bilhões e a grande crítica feita por eles é que parte desse 1,2 bilhão foi usado para aquele 1,7 bilhão previsto no orçamento da União para dar o aumento aos policiais federais e policiais rodoviários federais. Então, o que agora avalia o ministro? Fazer por meio de remanejamentos orçamentários, pelo menos neste momento, parcela da recomposição deste orçamento que foi cortado. A ideia é agora já nesse momento, nos próximos dias, recompor pelo menos metade do valor de 1,2 bilhão e depois deixar o restante para o segundo semestre. Por que o segundo semestre? Isaac Falcão, que é o presidente do Sindifisco da categoria da Receita Federal, ele afirma que, com o orçamento atual, grande parte dos serviços da Receita Federal irão parar no segundo semestre. Então, você precisa de um respiro agora e depois uma recomposição para que a Receita Federal não interrompa as suas atividades. Os servidores da Receita também pedem uma outra coisa, que é o bônus por desempenho, que é uma questão que tem sido negociada com o governo federal desde 2015. O ministro Paulo Guedes também, nos bastidores, fala que é favorável ao pagamento desse bônus. A questão, Daniel e Priscila, é que você considera agora qualquer benefício que seja vinculado a salário, você cria um efeito cascata. Já criou, né? O governo agora está tentando tampar o sol com a peneira, mas você pode causar um efeito pior do que se esperava. O decreto para regulamentação desse bônus já está na Casa Civil, mas ainda não assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O que tenta agora a equipe econômica? Esperar pelo menos 2 meses para regulamentar esse bônus. Agora você gera pressão pelas outras categorias. Quando o movimento arrefecer um pouquinho mais, aí você consegue conceder esse benefício que é negociado desde 2015. Em 2017, houve uma promessa do então governo federal para concedê-lo e até hoje não saiu. E aí você tem as outras categorias. Hoje o ministro Paulo Guedes tem uma agenda muito cheia. Vai se reunir com o presidente do Banco Central, vai se reunir com o presidente da Receita Federal. Para as outras categorias, o governo ainda está bastante resistente. Ele acha que concedendo um naquinho orçamentário para a Receita Federal pode desestimular uma paralisação geral. Inclusive, nos estados, a gente já acompanha alguns indicativos de polícias militares, Polícia Civil, inclusive, falando, olha, se Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal vão ter reajuste, opa, a gente também, o que vai pressionar governadores e vai criando cada vez mais essa bola de neve. Uribe detalhou o que o governo está estudando. Agora, Pri, se o governo falar assim, tá bom, vamos atender todo mundo, vocês querem 28% de reajuste, o presidente Jair Bolsonaro prometeu no ano passado que daria reajuste para todo servidor, mas contemplou só 3 categorias. Qual o impacto disso se todos os pedidos forem aceitos? Bom dia. Bom dia, Daniel, Uribe, bom dia a todos que nos acompanham. O impacto seria explosivo para as contas públicas, para dizer o mínimo. Então, a gente tem alguns cálculos aí que mostram qual que seria o gasto a cada ponto percentual de reajuste dos servidores. Esse cálculo, o principal deles, é do IFE, que é a Instituição Fiscal Independente. A gente preparou uma tela para mostrar aí o que eles calculam. Então, eles dizem que 1 ponto percentual de reajuste linear, ou seja, de reajuste para todos os servidores do funcionalismo público federal, equivaleria a um gasto de 3 a 4 bilhões de reais. A gente foi conservador aqui na nossa conta, a gente considerou que seja um gasto de 3 bilhões de reais para cada ponto percentual de reajuste. Aí a gente tem uma segunda tela mostrando quais são os cenários possíveis, tanto considerando um cenário mais extremo quanto o meio do caminho. O cenário mais extremo, que é esse pedido de 28% de reajuste dos servidores, considerando esse cálculo do IFE de 3 bilhões de reais a cada ponto percentual reajustado, isso equivaleria a um aumento nos gastos públicos de 84 bilhões de reais. É quase o equivalente ao orçamento total do Auxílio Brasil nesse ano, que inclusive foi ampliado. A gente tem esse segundo quadro aí embaixo mostrando
qual que seria o impacto de um reajuste de 5%, que foi o reajuste que o presidente Jair Bolsonaro tinha aventado, falando em dar um reajuste ali de 5% pelo menos para todas as categorias do Serviço Público Federal. E aí esse reajuste equivaleria a 15 bilhões de reais, que seria o equivalente a 2 orçamentos da USP, a 7,8 vales gás e um orçamento inteiro para vacinas e para insumos, que é o orçamento que a gente está previsto aí para esse ano, de quase 14 bilhões em custos, em despesas para vacinas e para insumos para enfrentar a pandemia. Então seria um gasto muito grande. Eu estava falando também com um analista experiente do Senado, ele acha que recompor esse corte da Receita Federal poderia mais uma vez ser o governo acenando com uma categoria, poderia gerar problema com as outras categorias. Então, na visão dele, ele acha que o que pode acontecer é um meio do caminho, um reajuste um pouco menor para todas as categorias, ou então nenhum reajuste para nenhuma categoria. A questão é, eu perguntei, se não houver reajuste para nenhuma categoria, elas não podem continuar sua paralisação, travar a máquina pública? Ele falou que sim. Então, assim, o que a gente tem certeza nesse momento, basicamente, é que esse assunto e essa discussão ainda vai gerar muito estresse, porque não tem dinheiro para reajustar todas as categorias e o governo vai tentando ali reajustar uma, acenando com outra, e daí conforme ele vai tirando o cobertor de um lado, ele vai descobrindo de outro. Então, é uma situação aí complexa que o governo está enfrentando. É o cobertor curto que o Uribe tanto detalha aqui pra gente. Cobre em cima, pé fica de fora. Obrigado, pessoal. Tá aí uma explicação para você entender o porquê dessas paralisações, mobilizações hoje, nesse momento, lá no Banco Central em Brasília. E à tarde tem um protesto também no Ministério da Economia.